Vamos falar hoje de flexão do infinitivo. É um assunto problemático, já aviso para vocês. E o sofrimento do infinitivo é porque ele tem uma série de questões que são facultativas. E a gente fica querendo, a gente revisou, né? A gente revisou, quer que a gramática dê uma resposta conclusiva para tudo, e ela não dá. Simples assim. Estou organizando aqui o negócio para aparecer a gravação direito. Ainda mais que cada gramática fala de uma forma, né? A gente tem a questão da variação gramatical, tá? Que os gramáticos não falam, não combinam o que eles vão falar. Tem essa parte, mas o principal é que a gente tem muita coisa facultativa. Então, assim, você como revisor precisa mapear tudo que é facultativo e o que é proibido. Mas principalmente o que é facultativo. Anota no papel e deixa guardado, que é para você não consertar o que não deveria, tá bom? Mais uma vez eu destaco, quanto eu contei para vocês, né, sobre a questão da aula de ontem, a gente estava falando sobre uma aluna minha que foi corrigir prova discursiva de concurso e era tipo revisar a prova do concurso e penalizar os erros de português. E ela acabou penalizando algumas coisas que eram facultativas, ou seja, a revisão dela consertou o que não precisava ser consertado, o que podia ser relevado. É por isso que eu não gosto de mexer com concurso. Não gosto dessas coisas. E ela recebeu os recursos, né? Alguns tinham razão de ser e a maioria não, obviamente. Mas aí teve essa dor de cabeça. Foi angustiante para ela passar por isso. Então, mapeiem o que é facultativo. Inclusive, as questões que ela corrigiu, que não deveria ter corrigido, a gente já combinou. Eu vou fazer uma aula sobre coisas que revisores corrigem que não era para ter corrigido. Tem que dar um título bonito para essa aula, se vocês tiverem sugestões. Mas começou assim. O que vocês corrigiram que não era para ter corrigido? Para falar de flexão do infinitivo, a gente tem o infinitivo que é pessoal e o infinitivo que é impessoal. O infinitivo impessoal não tem sujeito, não tem com quem concordar e ele não flexiona. Pronto, resolvido. Se eu souber o que é o impessoal, eu não tenho dor de cabeça. E aí, quem me dá dor de cabeça é o infinitivo pessoal, porque o infinitivo pessoal tem sujeito e ele pode ou não flexionar. É com esses casos que eu tenho que me preocupar, com o que pode ou não flexionar. Vejam esses dois casos aqui. Os professores deram um prazo de 5 dias para entregarem as notas aos alunos. Quem é o sujeito de entregar? Quem é o sujeito de entregar? Contem aí nos comentários. A Bia deu o nome para nossa aula, ela botou: errei, fui revisora. Gostei. Os alunos. Não, não é os alunos. Eles vão entregar as notas para os alunos. Verbo transitivo indireto e direto, objeto direto as notas, objeto indireto os alunos. Eles que vão entregar, os professores que vão entregar as notas para os alunos. Boa noite, Alessandro. Cris, para de lavar a louça e presta atenção na aula, que aí você vai responder certo. E aí eu tenho duas possibilidades. Os professores deram um prazo de 5 dias para entregarem, ou deram um prazo de 5 dias para entregar. É aí que mora a nossa dúvida. Vocês teriam essa dúvida, sim ou não? Pois é, esse é um caso de tanto faz. Senti doer em minhas costas. Senti doer minhas costas. Tem dúvida?
Quem é o sujeito de doer? Uh-uh. Não é não. Eu senti minhas costas doerem. As costas estão doendo, né? E as costas são duas. Apesar de eu só ter só uma, né? A gente tem que dizer no plural. Eu não aceito isso. No meu coração, eu não aceito isso. Não aceito que eu tenha duas costas. Por isso que a gente fica com a costa larga, leva um monte de culpa, olha aí, porque fala no plural. Enfim, vamos falar sobre isso hoje. Porque, para a gente começar a refletir sobre a flexão do infinitivo pessoal, é a gente entender que o problema não é a gente, a culpa não é sua. Escreva aí, eu quero que você mentalize isso em relação ao infinitivo. A culpa não é minha, coloca aí, a culpa não é minha. Escreva aí. Quero que você entenda, a culpa não é sua. O problema não é você. O problema é o infinitivo. A culpa não é sua. Já guardou isso no coração? Agora vamos à aula propriamente dita. O emprego das formas flexionada e não flexionada do infinitivo é uma das questões mais controvertidas da sintaxe portuguesa. Numerosas têm sido as regras propostas pelos gramáticos para orientar com precisão o uso seletivo das duas formas. Quase todas, porém, submetidas a um exame mais acurado, revelaram-se insuficientes ou irreais. Isso é da gramática do Cunha e Sintra. O Cunha e Sintra estão dizendo assim, mano, isso aqui é bomba, isso aqui é muita onda, isso aqui é problema. E aí os gramáticos inventam um monte de regra, mas no final, se a gente analisar direito, eles estão errados. É tipo isso! Se nem os gramáticos sabem o que eles estão fazendo, imagina a gente. Então não se culpe, ok? Segunda questão aí também do Cunha e Sintra. Por tudo isso, parece-nos mais acertado não falar não de regras, mas de tendências que se observam no emprego de uma ou outra forma do infinitivo. Então, eu não tenho norma para o infinitivo, eu tenho tendência para o infinitivo. Pegaram? Lembra de ontem? Quem estava na aula ontem? Quem estava na aula ontem? Levanta a mão aí. Quem estava na aula ontem estudou que paralelismo não é norma, é princípio. Agora você está aprendendo que flexão do infinitivo não é regra, é tendência. E não fui eu que disse, foi Cunha e Sintra. Bechara. O infinitivo sem flexão revela a nossa atenção, que a nossa atenção se envolta, e em especial a atenção para a ação verbal. O flexionamento serve de insistir na pessoa do sujeito. Ou seja, a Bechara está dizendo que quando eu flexiono, eu quero mostrar quem é o sujeito, eu quero enfatizar o sujeito. E quando eu não flexiono, eu quero enfatizar a ação verbal. Então, meu foco é o verbo, não flexiona. Meu floco é o sujeito, meu floco. Ó, a dieta está me fazendo mal, tô pensando já em flocos, sorvete de flocos. Ó, a dieta lá do paralelismo ainda não passou. Então, se você quer insistir na pessoa do sujeito, flexiona o infinitivo. Olha os princípios que a gente tem aí para uso do infinitivo. Dades Quarise, eu adoro as explicações da Dade, porque a afinada Dade, né? A saudosa Dade. Eu coloquei os links aí no material, tá? A gente tem aí vários. A Dades Parisi, no blog dela, ela responde dúvidas de português. E muitas vezes essas dúvidas se repetem. Então, a gente tem vários posts dela falando sobre infinitivo. E uma das respostas, duas das respostas dela era a ser ou a sermos, para compor ou para comporem. E ela escreve isso aí nas duas, tá? Quanto ao uso do infinitivo, flexionado ou não,
De um modo geral, leciona sair de ali, que é um gramático, né? De 1900 e lá vai fumaça, que a escolha depende de cogitarmos somente a ação ou do intuito ou da necessidade de pormos em evidência o agente da ação, na mesma linha do Bechara, ok? No primeiro caso, preferimos o infinitivo não flexionado. No segundo caso, o flexionado. Mônica disse que se vier aqui vai querer croissant. Já falei para Bruno. Bruno já sabe que se tem visita ilustre, tem que fazer croissant. Então tá avisado. Pode vir, tá liberado. Agora, eu tenho aqui Hendrikas e Marlene, tá? Marlene Toledo, 1998, no livro Comunicação Jurídica. Achei interessante trazer aí a comunicação jurídica para vocês. Muitas vezes a opção entre a forma flexionada ou não flexionada é estilística e não gramatical. Quanto mais importa a ação, prefere-se a forma não flexionada. Quando se realça o agente da ação, usa-se a forma flexionada. Ari, então depende um pouco do que se quer se enfatizar na hora de escrever? Exatamente. Então, vários casos. Eu tenho casos que são obrigatórios e eu tenho casos que são facultativos e boa parte. Seu Alessandro ligou a câmera. Temos um gato na nossa aula. Boa noite. Então, se você, nos casos facultativos, se você quer enfatizar a ação, você não flexiona. Se você quer enfatizar o sujeito, você flexiona. Casos facultativos. Por isso que é tão importante mapear os casos facultativos. A gente tem uma aula dentro da Onda que é nessa mesma linha, tá? É essa aula aqui antes do Botox. Essa aula aqui antes do Botox, ela foi feita no mapa mental. Eu gostava antes muito de fazer as nossas aulas de gramáticas no mapa mental. E dá uma olhada lá nessa aula, que ela tá toda arrumadinha e tem tá marcado com cores o que é facultativo e o que não é facultativo, que nem a nossa aula de pronomes. Nossa aula de pronomes, ela tá assim marcada, tudo que é facultativo, eu marquei de verde, que é o tanto faz. Mas o que eu mais amo é essa citação da Dade Squarize, que ela tirou do Machado Filho. Olha só, é um texto do Machado Filho. O nome desse texto é Novas Lições de Português, de um livro, Grande Coleção da Língua Portuguesa, de 1969, tá? Então, este cara diz assim, frase de José Oiticica, de que Ares da Mata Machado Filho lamentou não ter sido autor, de modo que lhe restava apenas a satisfação de repetir. Eu amo essa frase, gente. Mandem os gramáticos as favas e empreguem o infinitivo à vontade. Quem disse foi Oiticica. E o Aires Machado de Mota, peraí. Aires da Mata Machado Filho, quase que não sai, meu Deus do céu, sempre falar o nome desse cara. E Haddad Squarize junto, né? Estão reclamando, puxa, eu queria ter inventado essa frase. Eu poderia melhorar essa frase. Mandem os gramáticos a merda e empreguem né? O infinitivo à vontade. Tá liberado. Escolha um e seja feliz, entendeu? Diga para os gramáticos, teu céu, vou escolher um e vou ser feliz. Quem lembra da minha figurinha gospel sabe do que eu estou falando. Ixi, isso é só para quem é das antigas, que sabe da minha figurinha gospel. Então vamos ver quando que é obrigatório ou não, né? Quando que o infinitivo flexiona. São os casos de infinitivo flexionado. O infinitivo vai flexionar nesses três casos aí. Quando tem sujeito claramente expresso, se o infinitivo tiver sujeito diferente do sujeito da oração principal, e se o infinitivo
tem o seu sujeito indeterminado. É nesses três casos que eu tenho que flexionar o infinitivo. E vocês têm que prestar atenção nesse caso marcado de vermelho, porque lá na frente a gente vai ter uma reconfiguração dele que a gente vai ter um tanto faz, tá? Então, olha só. Se o sujeito está expresso, escrito, se o sujeito está escrito lá, tem que flexionar. Se o infinitivo tem um sujeito diferente do da oração principal, tem que flexionar. E se o sujeito for indeterminado, tem que flexionar. Vamos para cada caso. E detalhe, gente, eu incrementei essa aula com casos reais e brasileiros. Lá na aula antiga, a aula do infinitivo, que é ao infinitivo e além, que está lá na onda, a gente não tem casos reais e brasileiros, tá? Nesta a gente tem. Quando se tem o sujeito claramente expresso, a gente vai flexionar o infinitivo. Olha só, chato é todos praticarem sem formação. Quem é o sujeito? Todos. É chato isso aqui. Isso aqui, tudinho, é o sujeito de é chato. Todos praticarem sem formação é chato. Só que isso aqui é uma oração, é uma segunda oração, tá bom? Esta segunda oração tem um sujeito, tá bom? Então, praticarem todos é o sujeito. Se o sujeito está escrito aqui, expresso, está escrito, tá bom? Lembrem daquela expressão indiana, maktub, está escrito. Se eu tenho maktub, se está escrito, eu tenho que flexionar o infinitivo. Olha só, a professora alertou que seria importante nós estudarmos para a prova. Nós está escrito, tem que concordar aqui, então, o infinitivo com o seu sujeito. Convém vocês irem primeiro. Quem é o sujeito de irem? Vocês, tem que concordar, porque o sujeito está lá. Em outras palavras, o que acontece aqui? O sujeito está lá escrito. Imagina, todos praticar sem formação. Não parece que o revisor comeu bola? Não parece que a gente é burro e não sabe fazer concordância? A professora alertou que é importante nós estudar para a prova, né? Que fica, parece, né? Dá um estranhamento. Convém vocês ir primeiro. Dá o estranhamento ou não dá? Então, se tem o sujeito expresso, precisamos fazer a concordância. Casos reais e brasileiros. Agradeço aos docentes do curso por aceitarem participar da minha banca pelos apontamentos. Olha só, eu tenho. Quem é que vai aceitar? Os docentes do curso. O sujeito dele está aqui. Então, eu tenho que fazer a concordância. Em 2020, com a crescente proliferação, quase não sai, do coronavírus, o Brasil e o mundo tiveram de tomar algumas medidas para diminuir. Veja que aqui eu tenho uma preposição, a gente vai ver. Quem teve? O Brasil e o mundo teve que tomar algumas medidas para diminuir. Aí olha o caso aqui. Os critérios para a escolha das notícias foram estar no recorte. Os critérios foram. Tem sujeito aqui? Não tem, né? Então, olha só. Estar no recorte temporal. O critério é estar no recorte temporal, ter como foco. Aí, bem aqui eu tenho essas ações ou políticas serem similares. Tá vendo aí? Esse serem tem que fazer a concordância. Eu acho que o paralelismo aqui não tá muito legal, mas a gente tem que fazer a concordância, tá? Estar, ter e serem. Aí fica aquela coisa, mas eu tenho o sujeito, enfim, fica o ó, né? E o ser aqui também, ó, no singular. Ser notícia específica de cada capital, tá vendo? Aí olha só, para diminuir as contaminações e as mortes. Quem vai diminuir? As contaminações e as mortes. Então, para as contaminações e as mortes diminuírem. Beleza? A propósito,
É relevante pontuar os principais motivos que fazem essas mulheres adentrarem o universo da traficância. Tem muito exemplo nessa daqui de coisa de judicial, porque eu estava revisando um texto jurídico e, ó, arrancou meus cabelos, eu botei tudo aqui. Então, ó, essas mulheres adentrarem, eu preciso fazer concordância, beleza? Se o infinitivo tiver sujeito diferente do sujeito da oração principal, importante destacar, que é para não ficar uma ambiguidade, ok? Olha aí aquele exemplo do início. Os professores deram um prazo de 5 dias para os alunos estudarem bastante para a prova. Quem vai estudar? Os alunos. Então, eu tenho que fazer a concordância, porque está bem juntinho ali, está todo mundo vendo. E o sujeito da primeira oração é os professores, e o sujeito da segunda oração é estudar, é alunos. Aqui, ó, eu, e são dois sujeitos ocultos, tá? Arrumei-me cedo para irmos ao cinema. Mas aí, ó, ocultamente eu tenho eu, ocultamente eu tenho nós. Tem que fazer a concordância. Arrumei-me para irmos ao cinema. Aqui, de novo, ó. Ixi, esse aqui já foi. É o caso aqui de olhar os sujeitos, né? Eu agradeço os docentes por aceitarem, docentes que aceitam, sujeitos diferentes. O sujeito está expresso e o sujeito é diferente da oração principal. Aí, o Brasil e o mundo tiveram de tomar medidas para diminuírem. Aí, tá errado aqui diminuir, né? Então, as contaminações e as mortes são sujeitos de diminuir, que é diferente do Brasil e o mundo. Aqui eu tenho essas ações serem similares aos jornais. Aqui é os critérios para a escolha das notícias foram essas ações ou políticas serem similares aos jornais. Eu tenho a primeira oração aqui, a segunda aqui, com seu sujeito expresso e diferente. Se o sujeito do infinitivo for indeterminado, eu também tenho que fazer a concordância. Olha só, é inevitável nos julgarem mal. O que faz um sujeito ser indeterminado? Quem lembra aí das lições da escola da Tia Teteca? Lá, 1909, é fumaça. Lembra? Sujeito indeterminado é terceira pessoa do singular mais si e terceira pessoa do plural. Ok? Então, para fazer a terceira pessoa do plural, para fazer o sujeito indeterminado, para aparecer uma fofoca. Eu não quero colocar, não quero que ninguém saiba quem foi. É proposital não dizer quem foi. Então, eu vou deixar na terceira pessoa do plural. É inevitável nos julgarem mal. Quem julgou? Não sei. Alguém? Não posso dizer. Faço isso para não me acharem inútil. Quem acharam? Não sei, pessoal aí. Ela não sai sozinha à noite a fim de não falarem mal da sua conduta. Quem vai falar mal dela? Não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. É interesse meu em determinar o sujeito. Terceira pessoa do plural, certo? Agora eu tenho os casos de quando o infinitivo não flexiona. E eu tenho dois vermelhinhos aí para você prestar atenção, para você guardar no coração, tá? Vocês perceberam que a gente tem mais casos de que flexionam do que do casos que não flexionam? Perceberam? Então você só tem que decorar os que flexionam, porque o resto não flexiona. É simples? Sim. Então bora lá. Quando é impessoal, né? Impessoal, não tem sujeito, não tem quem concordar. Em locuções verbais, como complemento nominal de substantivos ou adjetivos, precedido de preposição com valor de gerúndio, com valor de imperativo, e aí a gente tem esses dois casos que com uma reconfiguração a gente tem um tanto faz ou uma obrigatoriedade de... A gente tem geralmente um tanto faz, que é com alguns verbos causativos, mandar fazer e deixar, e similares e sensitivos, como ver, sentir e ouvir, em seus sinônimos. E quando precedido das preposições sem, de,
a, para ou em. A gente tem casos lá atrás em que a gente tem a preposição para, lembra? Lembram dos casos que a gente viu lá? Preposição por, para, tá vendo? Então a gente tem essas três preposições aqui para quatro, né? Quatro, cinco, para prego. Meu Deus, estou ruim de conta hoje. Sem, de, a, para e em, tá? Caso de impessoal. Revisar é minha paixão. Aqui eu não tenho que fazer concordância, porque o infinitivo é impessoal. O infinitivo é impessoal quando ele faz o papel de sujeito sozinho, tá? É difícil conseguir comprovar renda. Conseguir comprovar renda é difícil, tá? Então, conseguir é sujeito, sujeito impessoal. Os critérios para escolha foram, olha só, isso foram os critérios para escolha. Isso é o sujeito. Essa enumeração é um sujeito composto, tá bom? Então, estar, ter e ser foram critérios para a escolha. Só que eu tenho um sujeito composto. Se fosse só um, tava tudo bem, continuava no singular, mas eu tenho vários, ok? Locuções verbais, quando ele aparece ao lado de outro verbo, compondo. Porque na locução verbal, quem recebe a flexão é o verbo auxiliar, e não o verbo principal. O verbo principal vai ficar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Se ele estiver no infinitivo, se o principal está guardando para si aí as flexões, não tem por que eu flexionar o outro, tá? Então, ó, eu quero ficar em casa. Queremos ficar em casa. Fica tudo, ficar continua intocado, porque quem recebe as desinências, as flexões para fazer a concordância é o verbo auxiliar. E isso me lembra umas piadas que eu guardei aí para vocês, tá? Com o número significativo de casos, os governos decidiram instituir o lockdown. Decidiram instituir. Tá vendo aí? Não podia, ia ficar o ó, se ficar. Decidiram instituírem, né? Fica bem óbvio. Alguns slogans que começaram a ser propagados, ai, uó, isso aí, né? Propagado no meio de comunicação. Alguns slogans que começaram a ser propagados, tá? Começaram a ser, tá? Não, não fica legal, começaram a serem. Podemos notar, notar fica quieto. Isso me lembra um meme, que é o meme Vão Se Fuderem. Já lembram desse meme aí? Aqui damos aulas com memes. Esse meme surgiu de uma página na internet na época do finado Orkut. No finado Orkut, um rapaz botou aí uma postagem, né? Off, quem tá postando minha foto vão se fuderem. Aí todo mundo comentou embaixo, vão se fuderem, vão se fuderem. Virou meme, todo mundo compartilha aí, ó. Tem o cachorrinho na bicicletinha, vão se fuderem. Enfim, vira piada. Um erro bem óbvio, né? Então é super fácil aí de saber se você está falando certo as coisas. É impressionante como anos depois, após a morte do Orkut, ainda serve para dar exemplo. Esse meme é inesquecível. Gente, o Orkut, ele fez história. Se não fosse o Orkut, eu nunca teria encontrado a minha irmã quase gêmea perdida. Eu tenho uma irmã que eu conheci no Orkut. Meu pai não contava com o advento da internet para trazer aquilo que estava oculto das suas safadezas por aí, tá vendo? Como complemento nominal de substantivos ou adjetivos. Olha o caso aí. Fácil de fazer, necessidade de aprender gramática. Nesse caso aí, não preciso. Como complemento nominal de substantivos e adjetivos, eu não preciso fazer. Olha aí os casos. Dessa forma, o leitor sente a necessidade de conhecer a matéria.
A Bia disse que teria que sair do grupo, eu cago na gaveta do meu chefe. Meu Deus, Bia, eu nem tinha gaveta, para com isso. Que absurdo. Ô, tinha, trocaram a minha mesa naquela época, né? Tinha gaveta naquela mesa. Precedido da preposição e com valor de gerúndio. Isso é bem português de Portugal, tá, gente? Me poupe, né? Ninguém usa isso no português brasileiro, mas vamos documentar aqui. Estou a cantar, estou cantando. Ando a namorar, ando namorando. Ficou a esperar, ficou esperando. Viva a sonhar, vivo sonhando. Nesse caso, não precisa, não se deve fazer a flexão. Olha aí com o valor de imperativo. Atacar, virar à esquerda. Preparar, apontar fogo. Esse caso aí não faz a flexão, ok? Verbos causativos e sensitivos, se o sujeito for um pronome oblíquo. Tem essa condição aí, tá? A professora mandou-os ir embora. Não flexiona. Sentias doer. Não flexiona. Ouviu-nos cantar. Não flexiona. Mas só serve se o sujeito for um pronome oblíquo. Deve ser a mesma frescura lá com o mim, né? Lembra do mim? Do mim que não faz nada e tal? Deve ter a mesma coisa aí, tá? Verbos sensitivos são aqueles que expressam ações, sensações, percepções, estados mentais, envolvem a capacidade de perceber, sentir, experimentar ou julgar algo através dos sentidos ou do pensamento. Coloquei os exemplos aí para vocês guardarem no coração, como ver, olhar, ouvir, sentir, notar, perceber, imaginar e pensar. São verbos sensitivos, então guardem aí no coração, tá? Então, para esse caso aqui, olha aqui os verbos causativos. Eles expressam a ideia de causar ou provocar uma ação em outra pessoa ou coisa e podem transmitir obrigatoriedade, permissão, capacidade de fazer algo acontecer. Fazer, deixar, obrigar, permitir, induzir, convencer, mandar e tornar. São esses os tipos de verbos que estão envolvidos nisso aqui, tá bom? E aí, olha só, o sujeito precisa ser um oblíquo átono. Para o segundo caso vermelhinho, eu tenho o critério de eufonia. Gente, cá entre nós aqui uma fofoca para vocês. Critério de eufonia para infinitivo e critério de ênfase para vírgula. São as desculpas mais furadas que eu tenho na gramática para não dar conta da realidade da língua. Na, leia o livro só vírgula. A gente tem vários critérios que denotam apenas ênfase. Quando você quer enfatizar, coloca vírgula. ênfase, me poupe, tá? E o caso aqui de eufonia, é porque fica feio para o ouvido. Feio para quem? É isso que me dá raiva nesse critério. Feio para quem? Porque o feio, tem, né? Tem quem ama o feio e bonito lhe parece. É o caso aqui. Gostamos de cantar no banheiro. Não podemos dormir juntos sem casar. É porque fica feio pro ouvido. Como fica feio pro ouvido, eu não vou flexionar. Eu acho isso um absurdo. Mas é o caso aí de lockdown, é um termo em inglês utilizado para expressar confinamento ou fechamento total. Lembram daquele caso que eu não flexionei? Deixa eu abrir ele aqui de novo para vocês. Que a ideia é voltar mesmo. A ideia é mostrar como isso é problemático. Para diminuir as contaminações e as mortes, tá vendo aí? A preposição para, ok? Ela dá essa prerrogativa aí, porque fica feio para o ouvido
fazer a flexão do verbo. Porém, o sujeito está expresso. Lembra? Se o sujeito tiver expresso e o sujeito está expresso aqui, tá? Por isso que eu recomendo você fazer a flexão, ok? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que o negócio não é simples, sim? E aí eu tenho as flexões facultativas. Olha só. Se o sujeito do infinitivo for o mesmo da oração principal, posso flexionar ou não. Com alguns verbos causativos e sensitivos, se eu não tiver o pronome átomo, também é opcional. Se a voz for passiva ou reflexiva, com verbo pronominal ou verbo de ligação, também é facultativo, ok? Então, olha só, se o sujeito do infinitivo for o mesmo da oração principal, lembra que eu marquei esse caso de vermelho lá atrás? Porque quando o sujeito é diferente, eu tenho obrigação de fazer a flexão. Se o sujeito é igual, pronto. Se o sujeito é diferente, eu sou obrigada a fazer a flexão. Se o sujeito é igual, eu não preciso, eu não sou obrigada a fazer a flexão, mas se eu quiser fazer, eu faço. Então, ó, arrumamos-nos cedo para ir ou para irmos ao cinema. Os professores deram um prazo de 5 dias para entregar ou entregarem as notas aos alunos. Esse é o caso mais comum que me perguntam lá no grupo da Onda se flexiona ou não. Em 2020, com a crescente proliferação do coronavírus, o Brasil e o mundo tiveram de tomar algumas medidas para diminuir ou diminuírem as contaminações e as mortes. Aí eu falei para você se esse caso era problemático, porque ele tem o sujeito expresso e o sujeito é diferente, né? Então, para as contaminações e as mortes diminuírem, certo? Segundo caso, se o sujeito do infinitivo for o mesmo da oração principal, a flexão é obrigatória. Se o sujeito léxico tiver expresso. Presta atenção nisso aqui, gente. A situação aqui é a seguinte. Se o sujeito está escrito, ainda que seja o mesmo da oração principal, ideologicamente falando, tá? Se ideologicamente falando ele for o mesmo da oração principal, você continua fazendo a flexão, é obrigatório, tá? Porque tá escrito, lembra? Maktu, tá escrito. Então, olha só, nós arrumamos-nos cedo para eu, você e sua mãe, continua sendo nós. Mas o sujeito está expresso. Aí eu sou obrigatoriamente, eu tenho que fazer a flexão, tá? Os professores deram um prazo de 5 dias para eles entregarem as notas. Os professores e eles é a mesma coisa, mas está escrito. Se está escrito, eu tenho que fazer obrigatoriamente a concordância, tá? Exemplos. Desculpa, gente, meu cachorro pulou no teclado e minha irmã falando. Depois de o cachorro com o meu trabalho, dia desses eu vi um meme sobre isso. Era o cachorro e assim, vários papéis em volta mordidos. Aí tinha a frase: o seu professor nunca vai acreditar que eu fiz isso. Eu adorei aquele meme. Porque meu cachorro é essa pessoa. Ninguém acredita que ele é terrível. Apesar de condenadas por crimes sem violência, essas mulheres são facilmente selecionadas pelo sistema penal justamente por estar ou estarem em situação de extrema vulnerabilidade. Então, eu tenho elas são punidas, são, né, selecionadas por estarem. Mas se eu tivesse por elas estarem, o elas escrito, aí só vale o estarem, tá bom? Tinha que concordar, porque o sujeito léxico está expresso.
Eu acho que gato apronta mais do que cachorro nesse sentido, Alessandro. Você tem razão. Com alguns verbos causativos e sensitivos, se o sujeito não for um pronome oblíquo átono, você pode fazer o que você quiser, tá? É o caso aí que a gente viu lá no início, sentir doer ou doerem as minhas costas. A professora mandou sair ou saírem os alunos, porque o sujeito está posposto aí, tá? O sujeito não é um pronome oblíquo átono e ele está posposto, tá? Ouviu cantar ou cantarem os pássaros, tá liberado. Esse caso eu acho o ó. E na voz passiva, reflexiva, com verbo pronominal, hoje ligação, a gente também tem a liberação aí, ó. Os revisores estudam gramática para se tornar ou para se tornarem mais competentes. Está liberado quando tiver o para junto, tá? Quando o verbo for pronominal, tá bom? Foram informadas as decisões a ser ou a serem tomadas. Então, tanto faz. Olha aí, com a pandemia, essa preocupação só aumentou porque as pessoas em situação de ruas se aglomeraram para tentar se aquecerem. Tentar se aquecer ou tentar se aquecerem. E aí preste atenção numa coisa. Temos aí né? Fica estranho, né? A gente tem que tomar cuidado com a voz passiva sintética. Porque existe a necessidade de se desenvolver políticas públicas. Quem é o sujeito? Políticas públicas que vão se desenvolver. Então, eu tenho que me preocupar se o sujeito está expresso, tá bom? Então, neste caso aí, tome cuidado com o sujeito expresso. Então, a necessidade de que políticas públicas e espaços que subsidiem as atividades se desenvolvam. Então, neste caso aqui, eu preciso fazer a concordância. Outro caso, existe a necessidade de que sejam desenvolvidas ou desenvolvidos políticas públicas e espaços. Se eu fosse fazer aí tirar a sintética e deixar ela desenvolvida, né? Existe a necessidade de se desenvolverem políticas públicas e espaços que subsidiem atividades. Então, tome cuidado aí com a estruturação dessas frases, tá? O sujeito não pode estar expresso lá. Se o sujeito está expresso, tem que fazer a concordância. Gente, essa aula foi útil para você? Abriu a mente? Super de boas. Se essa aula foi útil para você, sua cabeça está assim hoje? Se a sua cabeça está assim hoje, eu ganhei minha noite. Uma aula curta e grossa para vocês sobre flexão definitiva. A ideia é que você tenha mapeado tudo o que é facultativo, porque tem muito caso facultativo, muita dupla possibilidade e, ó, respirar. Porque nem os gramáticos sabem usar o infinitivo. Imagina a gente. É isso. Alguma dúvida? Fica gravada pra gente rever? Fica. Vou deixar ela na onda para vocês, tá? Gente, um beijo. Até a próxima aula. Amanhã tem aula de regência, tá? Espero vocês. Tchau, tchau.